livro do Apocalipse, capítulo de número 2, e versículo de número 11. Marcos vai colocar o telão também. Aleluia. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 11. Último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 11. Marcos já colocou ali no telão também. Depois o Marcos pode ir lá para Gênesis, que vai ser onde... Hoje nós vamos fazer o inverso, nós vamos de Apocalipse a Gênesis. Amém? Amém. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Aleluia. Amados, refletindo nessa palavra, a gente vê que a Bíblia, ela traz dois focos centrais para nossas vidas. Um é a vida eterna. E para Deus não existe nada mais importante que Ele tenha como prioridade para as nossas vidas. Amém? Amém. E o segundo é a vida terrena, é a vida que nós levamos aqui enquanto nós estamos de passagem por esse lugar, por esse mundo. Porque nós estamos aqui de passagem. Todos nós sabemos que o nosso foco é o céu, o nosso foco é a eternidade. E o foco principal de Deus para a vida do ser humano é a nossa vida na eternidade. Então a gente vai entender que quando a carta de Apocalipse ela é escrita, ela vai dizer o quê? O versículo que nós lemos: que aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, certo? Então, o que é vencer, pastor? Vencer hoje para nós cristãos, Marcos, é ter uma vida na presença de Deus. É nós vivermos aqui e vencermos as tentações que nós temos no dia a dia, nós vencermos o nosso orgulho, nós vencermos a nossa prepotência, a nossa soberba, vencer o rancor que muitas vezes nasce dentro de nós, que brota dentro de nós e nos leva a cometer atos que vão nos levar ao arrependimento mais tarde. Mas enfim, o que a Bíblia traz como vencer aqui para o cristão é realmente isso. Então Deus está dizendo que aquele que vencer, aquele que passar esse período aqui na terra, dentro daquilo, dos parâmetros que a Bíblia nos ensina, vivendo uma vida regrada dentro daquilo que a Bíblia nos traz, não sofrerá o dano da segunda morte. E a palavra morte aqui, ela vai trazer a conotação do quê? De separação. Porque quando nós morremos, há uma separação. Porque nós somos feitos do quê? Corpo, alma e espírito. Certo? Então, quando nós morremos, o nosso espírito deixa o nosso corpo. Aquele mesmo espírito que Deus soprou no homem quando Ele fez o homem lá em Gênesis, que a Bíblia vai dizer que Deus formou o homem e depois Ele soprou nas narinas da criação que Ele fez, o sopro da vida. Esse mesmo espírito de vida que entrou no homem quando Deus o criou, quando nós morremos, esse mesmo espírito sai desse corpo que nós temos aqui. E aí então nós podemos dizer que nós sofremos o dano da primeira morte. E quando a Bíblia se refere aqui à segunda morte, Ele está falando do momento da alma, aquela que deveria voltar para Deus, porque a nossa alma ela é eterna, e é ela que vai viver na eternidade com Deus. Amém? Amém. Então, quando a Bíblia fala aqui da segunda morte, ela vai estar falando justamente isso. Então, aquele que levar uma vida conforme a palavra nos ensina aqui,
não vai sofrer o dano da segunda morte, porque nós temos a certeza que a nossa alma, aquela que é eterna, vai viver na eternidade. Amém. Certo? Então, a gente foi criado para quê? A minha pergunta essa noite: para que a gente foi criado? Para sofrer? Para perecer? Para vencer? A nossa vida vai ser pautada o quê? Só vitória? Só sofrimento? E é isso que eu quero trazer como tema hoje. Como é que funciona isso? Então hoje, a mensagem que eu quero trazer, ela vai falar de processo. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas a nossa vida é um processo contínuo. O nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba, ela é um processo. Nós acordamos de manhã, nós abrimos os nossos olhos, nós levantamos da nossa cama. Muitos têm o costume de tomar banho, muitos não. Mas aqueles que têm o costume de tomar banho, eles não vão tomar um banho depois de colocar a roupa. Você não vai vestir o seu sapato antes de colocar a sua calça. Então nós vivemos um processo contínuo na nossa vida. E cada um tem o seu processo. Nós não somos todos iguais. Um acorda de manhã, faz de uma forma, outro acorda de manhã, vai fazer de outra forma. Mas indiferente de um ou de outro, nós vivemos num processo. E se nós queremos viver nessa terra de uma forma que agrade a Deus, para que a gente não venha seguir sofrer o dano da segunda morte, nós precisamos entender o quê? O modelo que Deus criou para o homem. Para que nós vivamos num processo que agrade ao Senhor. Então hoje eu quero falar do quê? Eu quero falar de princípios, de 7 princípios que nós vamos encontrar lá no livro de Gênesis, que Deus criou para que nós tenhamos uma vida regrada, uma vida de sucesso, para que nós tenhamos uma vida que as pessoas olhem para nós e digam assim: nossa, mas que estilo de vida é esse que ele leva? Eu também quero isso para a minha vida. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ela não está dizendo que mesmo que a gente siga esses princípios, nós vamos ser 100% livres de aflição. Não, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Então se a Bíblia diz que no mundo vós tereis aflições, é porque nós teremos aflições. Mas o que eu quero trazer como foco aqui hoje é a proporção dessa aflição que nós vamos ter aqui. Porque a gente tem que concordar que existem pessoas que sofrem muito mais que vivem, e outras que vivem muito mais que sofrem. E elas são diferentes? Não. Elas são pessoas criadas pelo mesmo Deus, que vivem no mesmo planeta, seguindo o mesmo cotidiano, dentro dos mesmos processos, só que tomam para suas vidas alguns princípios que tornam a nossa vivência aqui um pouco mais tranquila, mais regrada. Então é isso que a Bíblia vem nos trazer. E quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, o primeiro livro da vida, nós vamos ver que nós vamos sim passar por momentos difíceis aqui, mas a gente vai ver Deus nos honrando em cada momento. Glória a Deus. Amém? Amém. Muito mais amigos do que inimigos. Muito mais momentos bons do que ruins. Muito mais vitórias do que derrotas. Muito mais sucesso do que fracasso. E nós temos a receita, sabe? Então nós precisamos seguir esse modelo que Deus criou para nós. Qual é esse modelo? Nós vamos lá para Gênesis, capítulo de número 1, e versículos, a partir do versículo 1, mas a gente vai ler alguns versículos. Então o modelo que Deus criou para nós, que nos mostram esse princípio, é o modelo da criação. Então a gente vai ver que quando Deus começa a chamar a existência
as coisas que não existiam, aqui a gente vai ver o quê? O primeiro exemplo de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a fé é o quê? É a certeza das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. E Deus assina isso lá em Gênesis, quando Ele começa a trazer, Marcos, à existência as coisas que não existiam. Porque Deus vai dizer o quê? Faça-se isso, faça aquilo. Então aqui Deus assina, vai nos mostrar o que é realmente a fé em ação, certo? Porque cada etapa que Ele faz, a gente vai ver que Deus chama à existência as coisas que não existiam. Mas aí a gente pode perguntar, por que Deus não criou tudo de uma vez só? Por que Ele não chamou à existência tudo que Ele queria criar de uma vez só? Poder para isso Ele tinha, Ele tem. Mas por que Ele fez isso? Por que Ele fez por etapas? Porque Ele quis nos mostrar que tudo é um processo. Que existem passos a serem seguidos. E a gente vai notar que cada vez que Ele criava algo, a Bíblia vai terminar a frase dizendo: e viu Deus que era bom. Então Ele cria pela fé e Ele supervisiona pela visão. Ele chama à existência algo que não existia e Ele supervisiona isso, e Ele afirma ao final de cada criação: e viu Deus que era bom. Então vamos aos princípios. Primeiro, a gente tem que entender o quê? Que o homem viverá pela fé. Por isso, Deus começa lá no início, Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: e no princípio criou Deus céu e terra. E quando nós olhamos para esse versículo, nós vamos entender o primeiro princípio, que é: o céu vem sempre em primeiro lugar. Aleluia. O céu é prioridade. Esse é o primeiro princípio. Mateus 6,33 vai afirmar isso, porque Jesus Cristo vai dizer com as suas próprias palavras: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Mateus 6, 19 e 20, Jesus Cristo continua dizendo o quê? E não juntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas juntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. E para encerrar, Mateus 16, 26 vai dizer: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que dará ao homem em recompensa a sua alma? Então aqui fica muito claro qual é o primeiro princípio que Deus cria para o modelo que Ele quer que o homem siga. O céu vem sempre em primeiro lugar. Quem vive com Deus vive pela fé, mas precisa entender que o céu vem sempre em primeiro lugar. O céu vai ser sempre prioridade. Não é pai, não é mãe, não é filho, não é filha, não é esposo, não é esposa, não é trabalho, não é casa, não é carro. O céu em primeiro lugar. Aleluia. E aí nós nos perguntamos, Maquela, como é que é o estilo de vida que nós estamos levando? Será que nós estamos entendendo isso? Que o céu vem em primeiro lugar. Segundo princípio, que Deus nos mostra aqui: e disse Deus, haja luz. Então aqui fica expresso o segundo princípio desse processo que Deus nos mostra: faça tudo com clareza. Deus nunca vai trazer nada sem antes iluminar o ambiente, sem antes trazer clareza, sem antes
nos fazer enxergar aquilo que nós precisamos enxergar. Porque se nós formos fazer por nós, com certeza nós vamos quebrar a cara lá na frente. Porque quando nós seguimos aquilo que Deus quer para a nossa vida, quando nós estamos diante da vontade de Deus, nós fazemos as coisas como Deus criou, como Ele quer que seja. E Ele não faz nada nas escuras. Ele não faz nada sem clareza. Antes Ele traz a luz para iluminar o ambiente. Então, antes de fazer algo, antes de trazer algo à existência, antes de supervisionar algo, antes de fazer algo bem feito, Ele sempre vai trazer luz. Aleluia. Amém? Amém. E aqui nós vamos para um exemplo na Bíblia. Jacó, o Cristiano gosta quando eu falo. Quando Jacó foge da casa dos pais dele, fugindo do irmão dele, Esaú, e vai para a terra da mãe dele, fugido, ele vai encontrar Labão, que era seu tio, e vai encontrar Raquel, e ele se apaixona por Raquel. E ele vai trabalhar 7 anos de graça para Labão, em troca da mão de Raquel como esposa. Só que ao final, ao término desses 7 anos de trabalho, no dia do casamento, em vez de ele receber Raquel como esposa, Labão traz a filha mais velha, Lia, que era mais separadinha, mais magrinha, mais raquítica. E aí Jacó vai retrucar e vai dizer: mas não foi esse o nosso acordo. Só que o que Labão vai dizer para Jacó? Não, aqui nessa terra é assim, a filha mais nova não casa antes da mais velha. Por que eu trago isso como exemplo? É um negócio feito sem clareza, é um negócio feito às escuras, é um negócio feito de qualquer jeito. Porque se quando eles firmam esse pacto, Jacó diz assim: olha, eu vou trabalhar 7 anos, mas eu vou trabalhar por Raquel. Então, ao término de 7 anos de trabalho, eu quero casar com Raquel. E se Labão tivesse dito para ele: não, mas aqui não funciona assim, tu vai ter que casar com a mais velha, talvez Jacó não aceitasse aquele trato de imediato. Então, tudo que você fizer na sua vida, tudo que você for fazer, traga clareza para a sua vida, traga luz para aquilo que você for fazer. Aleluia. Sabe por que tem muita gente mal sucedida por aí? Porque tem gente que quer ser investidor, mas não sabe nada de bolsa de valor. Quer ser empresário, mas não sabe nada do ramo que vai entrar. Quer casar, mas não sabe nada de casamento. Quer ser crente, mas não sabe nada de Deus. Essa é a verdade. Pesado? Pesado. Mas é verdade. É a mais pura verdade. É por isso que tem tanta gente que já está com certa idade e nunca deu certo em nada, porque nunca fez nada com clareza, nunca fez nada realmente debaixo da vontade de Deus, como teria de ser. Mais um exemplo: a serpente, quando engana Eva, lá na criação, no início de tudo, a resposta de Eva, a serpente já sabia. Só que ela queria saber até onde Eva sabia daquilo que precisava saber. Até onde Eva sabia o que seriam as consequências dela comer o fruto daquela árvore que Deus advertiu que não era para comer. Aquilo tudo, a resposta de tudo, Satanás já sabia. Mas ele precisava saber até onde Eva sabia. E quando ele percebe que na mente de Eva existia muito mais trevas do que luz a respeito daquilo que ele queria saber, ficou fácil de enganar Eva. E é isso que ele tenta fazer conosco até hoje. Ele sempre vai tentar sondar até onde você conhece,
até onde você sabe, até onde a sua mente está iluminada, até onde você está ciente daquele assunto, até onde você conhece a palavra, até onde você conhece o Deus que você serve. E a partir do momento que ele notar que existe muito mais dúvida no teu coração, que existe muito mais treva na tua mente do que luz, quando existe muito mais dúvida do que conhecimento na tua vida, aí vai ficar muito fácil de te revelar. Aleluia. Jesus Cristo, quando vem andando por cima do mar, e os discípulos estavam no barco, Marcos, eles confundiram Jesus com um fantasma. Por quê? Porque estava escuro. Não havia luz, não havia claridade, então eles confundiram Jesus com um fantasma. Então ponha na sua mente que você precisa trazer luz para a tua vida. Você precisa fazer as coisas com clareza. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que vem até nós e diz assim: pastor, parece que depois que eu me converti as coisas pioraram. Começou a dar tudo errado. Não são as coisas que estão dando errado porque você aceitou a Cristo. O que a Bíblia diz que Jesus Cristo é? Jesus Cristo é a luz. E quando nós aceitamos a Cristo, nós trazemos para a nossa vida a luz. E quando nós trazemos luz para a nossa vida, o lixo aparece. As coisas erradas aparecem. Então não é que as coisas estão erradas, é que agora você está vendo o que você fazia de errado. Você está vendo o lixo que tinha à sua volta. Por isso, eu volto a dizer, esse segundo princípio é muito importante. Traga luz para a sua vida. Traga Cristo para a sua vida. Aleluia. Faça as coisas com clareza. Glória a Deus. Gente, eu estou tremendo. Aleluia. Aleluia. Terceiro princípio, versículo número 9 de capítulo 1 de Gênesis. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar e apareça numa porção seca. Deus agora vai criar fundamentos, vai criar bases, vai criar estrutura, vai criar firmeza, vai criar um ambiente estável. E esse terceiro princípio vai nos mostrar que tudo que nós construímos, nós precisamos construir sobre bases sólidas. Está escrito lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, a parábola onde dois homens constroem uma casa. Um constrói a sua casa sobre a areia, outro vai edificar a sua casa sobre a rocha. E a palavra de Deus vai dizer: e vieram as chuvas, e veio o vento, e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Aleluia. E veio o vento, e veio a chuva, e veio a tempestade, e deu contra aquela casa, e ela foi abaixo. A tempestade era a mesma. Percebam vocês que as adversidades vão ser as mesmas. Porque as duas casas, veio a chuva, veio o vento e deu contra ela. Só que uma caiu e a outra ficou de pé. Então muitas vezes as pessoas vão olhar para a tua vida e vão dizer assim: a tempestade que veio sobre a minha vida é muito maior do que sobreveio na vida dele. Não. É que a sua casa estava edificada sobre a rocha. As adversidades, as dificuldades vão ser sempre as mesmas. O que vai mudar é onde você constrói, é onde você edifica aquilo que você pretende edificar. Aleluia. Aleluia. Então até agora nós temos o quê? Princípio, fé.
Primeiro princípio, céu em primeiro lugar. Segundo princípio, clareza. Terceiro princípio, firmeza, fundamento. Aleluia. E quando nós colocamos esse princípio em prática na nossa vida, não vai querer dizer que a probabilidade de adversidade vai cessar. Não, ela vai haver. Porque como nós vimos aqui em Mateus 7:25, a chuva vem, o vento vem, a tempestade vem e vai bater sobre a nossa casa, sobre a nossa edificação. O que vai fazer a diferença é onde nós estamos edificando aquilo que nós estamos fazendo. Aleluia. 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 Versículo 11, Marcos. Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê o seu fruto conforme a sua espécie. A sua semente está nela sobre a terra. Então presta atenção. Quarto princípio que Deus quer nos mostrar aqui, que Ele está criando, o que é? Sustentabilidade. Legado. O que Deus está dizendo agora é que nós precisamos criar um legado na nossa vida. Que nós precisamos trazer para a nossa vida sustentabilidade. É aquilo que uma árvore vai deixar como um legado. Não importa se ela vai virar um móvel, não importa se ela vai virar um barco, não importa se ela vai virar carvão, não importa se ela vai dar muitas outras árvores através do seu fruto. Mas o que ela vai deixar é um legado. É a sustentabilidade. E a gente vê que existem tantas pessoas que já foram bem-sucedidas na vida e que hoje vivem uma realidade totalmente diferente do que elas já viveram. É porque elas não conseguiram criar algo sólido a ponto de deixar um legado, a ponto de criar sustentabilidade na vida delas. Então, por isso a Bíblia vai dizer o quê? Ensina o menino no caminho em que deve andar. Ele está dizendo assim, ó, árvore, pega a tua plantinha, instrui ela, que ela tem que crescer, que ela tem que florescer, que ela tem que dar fruto, que ela tem que dar semente, porque ela precisa deixar um legado. Então ensina o menino no caminho em que deve andar, e aí ele vai aprender que ele precisa trazer esses princípios para a vida dele, e ele vai ter sustentabilidade na vida dele, e você vai deixar um legado. O maior problema que a gente enfrenta hoje, a maior preocupação, é porque a gente vê uma geração que não está nada preocupado em propagar o Evangelho. Não está nada preocupado em continuar pregando aquilo que Cristo nos ensinou. Aleluia. O que Jesus Cristo está dizendo aqui é que precisa de pessoas empenhadas em propagar o Evangelho. Por isso que ele vai dizer em Marcos, capítulo 16, versículo 15: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Aleluia. Jesus Cristo está dizendo: ei, eu preciso que você sinta dentro de você o mesmo amor que eu senti. Eu preciso que você sinta na sua vida o mesmo amor que eu dispensei sobre a tua vida. Eu preciso que você sinta no teu coração aquela chama que arde, aquela chama que queima em falar de Jesus, em propagar o Evangelho, em fazer com que outras pessoas conheçam a Cristo. Aleluia. Deixe o seu legado. Aleluia. O que Cristo está dizendo é que você precisa semear na vida das pessoas, que você precisa plantar no coração das pessoas essa semente. Aleluia. Versículo 16.
E fez 2 grandes luminares, um luminar maior para governar o dia, e fez um luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Em algumas traduções vai dizer, e fez as estrelas para terem domínio. Então o que Deus está dizendo aqui, nos mostrando aqui, é o 6º princípio, que vai falar sobre o quê? Sobre domínio, sobre governo. Então agora ele cria 2 astros, um maior, outro menor, um para governar o dia, outro para governar a noite, e ele cria as estrelas para ele estabelecer domínio. Por quê? Porque o que a gente mais vê hoje é pessoas desgovernadas e sem domínio. Não consigo parar de beber, não consigo parar de fumar, não consigo parar de jogar, não consigo parar de ver pornografia, não consigo parar de mexer no meu celular, até mesmo dentro do culto, dentro da igreja. Não consigo parar de murmurar, não consigo parar de fazer fofoca, não consigo parar mal de falar da vida do irmão. O que mais nós vemos hoje são pessoas desgovernadas. Não conseguem governar suas finanças, não conseguem governar sua família, não conseguem governar o seu casamento, não conseguem governar nada. A casa é uma bagunça, a vida é uma bagunça, porque não conseguem governar e não têm domínio sobre nada. Então esses são princípios básicos que Deus estabeleceu para nós. E quando nós entendemos isso e nós colocamos em prática nas nossas vidas, as coisas começam a mudar. Isso eu garanto para vocês. Versículo de número 28, Marcos. Alguém vai dar mais uma linha, por favor. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Depois de construir tudo pela fé, de pôr o céu em primeiro lugar, de trazer clareza, de trazer firmeza, de trazer sustentabilidade, de trazer governo, de trazer domínio, agora ele diz ao homem: agora você vai cuidar de tudo. Agora você vai fazer a manutenção de tudo aquilo que eu criei e coloquei na tua mão. Então o 7º princípio, o que é? Manutenção. Deus vai dizer: você vai colocar nome nos animais, vai fazer a manutenção de tudo. Então aqui Deus está dizendo ao homem: tudo que eu colocar na tua mão pela fé, pondo o céu em primeiro lugar, tendo firmeza, tendo clareza, fazendo com sustentabilidade, com estabilidade, com domínio e governo, agora você vai precisar fazer manutenção. E esse é o 7º princípio. Então aqui a gente pode dizer que quem rege a sua vida dentro desses parâmetros, dentro desses princípios, seguindo esses princípios, sofre menos. Que é o momento que eu comecei a falar lá no início dessa mensagem. Não tem receita mágica. E talvez hoje muitas pessoas olhem para nós. E existem pessoas que olham para nós e dizem assim: a vida deles é boa, né? A vida deles é fácil. Eu vejo uma vida calma, uma vida sem muitos problemas, uma vida financeira controlada. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Só que uma coisa eu posso garantir para vocês: eu não sou rico.
mas Deus tem me sustentado. Aleluia. Eu não sou livre de problemas, mas Deus tem nos dado livramento em todos eles. E se hoje nós estamos aqui pela misericórdia de Deus e nós podemos nos doar para ajudar a resolver problemas de outras pessoas, a ajudar outras pessoas a colocarem as suas vidas no caminho que tem que ser, é porque nós estamos colocando esses princípios na nossa vida. Aleluia. Quando Deus me deu essa mensagem, quando eu terminei ela, eu disse assim: meu Deus, lá atrás a minha vida não era assim. E mesmo sem querer, pela palavra, hoje eu sigo esses princípios. Então não existe receita mágica, está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Basta nós aplicarmos esses princípios nas nossas vidas. É primeiro a gente pensar se o que nós vamos colocar em prática vai ser ou não aprovado por Deus. É aplicar os princípios que a gente viu aqui em Gênesis, no início da Bíblia, em tudo o que nós estamos fazendo. Ontem ainda, eu e o pastor estávamos na casa de um casal, amigo nosso, e nós falávamos de um filme, que eu acho que até te comentei aqui, que o título do filme é O que Jesus Faria. E esse filme, existia uma cidade em que ela era toda corrompida. É um pentecostal lá, não é? Aleluia. Essa cidade era corrompida. As pessoas eram corruptas. As pessoas eram rancorosas. Elas não ligavam uma para outras. Era uma cidade totalmente desestruturada. E aparece nessa cidade um peregrino que foi desprezado por todo mundo. O pastor que regia aquela cidade, ele estava totalmente depressivo, jogado nas cordas, porque alguns anos atrás ele havia perdido a filha e a esposa dele num acidente de carro. Então para ele, tanto faz. E quando eles estavam num lugar, em uma discussão do que seria daquela cidade, esse homem chega e confronta aquelas pessoas que estavam ali com algumas verdades, e ele lança uma pergunta que caiu como uma bomba naquele lugar. Ele olhou para aquelas pessoas e disse assim: o que Jesus faria? E a partir daquele momento, tudo que aquelas pessoas iam fazer, elas lembravam daquela frase, elas lembravam daquela pergunta e aplicavam aquilo na vida delas e perguntavam: o que Jesus faria? E elas tomavam a decisão delas pautadas nessa pergunta. Aleluia. E aquela cidade foi transformada. Ela foi renovada. As pessoas foram transformadas. É um simples filme, mas tem uma mensagem muito linda. E é um princípio que nós precisamos trazer para a nossa vida. Quando nós formos tomar uma decisão, nós temos que fazer essa pergunta para nós também: o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Aleluia. E para a gente finalizar, no final do capítulo 1, no versículo 31, Marcos. E viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Então aqui Deus estava o quê? Afirmando que o ambiente que Ele havia criado para o homem, que aquilo tudo que Ele tinha criado para o homem desfrutar e viver, era satisfatório, era muito bom, era suficiente. Então Ele descansou. Porque a Bíblia vai dizer que no sétimo dia Ele descansou, porque Ele viu que o conjunto da obra que Ele havia criado estava condizente com o que o homem necessitava para ter uma vida regrada, próspera, feliz, porque havia princípios.
Estava tudo pronto. Jesus, quando ele entra no barco e diz para os discípulos assim, vamos para o outro lado. Ele entra no barco e ele faz o quê? Ele dorme. Ele deita na polpa do barco e ele dorme. Porque ele estava dizendo para os discípulos assim, eu já estou andando com vocês há algum tempo, eu já instruí vocês, eu já ensinei vocês, então agora é com vocês. Isaías, capítulo 5, Marcos, versículo de 1 ao 4. Olha o que a Bíblia vai dizer. Isaías 5, versículo de 1 ao 4. A Bíblia diz assim, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, ó homens de Judá, julgai vós, eu peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Vocês entenderam? Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Olha, Luiz. Olha, Cristiano. Olha, Maquela. Eu fiz tudo o que tu precisa para ter uma vida satisfatória, uma vida bem sucedida, uma vida de sucesso. Se você não está dando tudo certo, tem alguma coisa de errado. Porque tudo que eu criei foi bom. O conjunto da obra é muito bom. Então tudo que tu precisa, eu fiz. Tudo que tu precisa está aqui. Agora, se não está dando certo, revê a tua vida. Porque o erro não está nas coisas, o erro está em você. Aleluia. Porque às vezes o pior vilão está dentro de nós mesmos. O pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Aleluia. Glória a Deus. Se não está dando certo, revê os teus conceitos, vê qual é a dimensão da tua entrega. Porque às vezes a gente culpa Satanás por tudo. E às vezes o coitadinho não tem nem culpa. O culpado é nós. Coitadinho foi um pouquinho forte, mas é mais ou menos isso. Só para descontrair um pouquinho. Então, amados, aqui está o segredo. Quem é que gravou? Viver pela fé. Primeiro princípio, colocar o céu em primeiro lugar. Segundo princípio, trazer clareza para a sua vida e suas decisões. Terceiro, construa bases fortes naquilo que for fazer. Tenha firmeza. Deixe um legado. Tenha governo sobre a sua vida, tenha domínio e faça a manutenção daquilo que Deus te deu. E aí tudo se torna bom. Tudo se torna muito bom. Casamento muito bom. Vida profissional muito boa. Vida social muito boa. Vida financeira muito boa. Vida na presença de Deus muito boa. Testemunho de vida muito bom. Aleluia. Ministério muito bom. Aleluia. Aleluia. Tribulação sempre vai existir. Mas a forma com que você vai enfrentar essa tribulação pode ser diferente dependendo de como você rege a tua vida, dependendo do teu posicionamento. Sempre lembrando que a nossa vida é um processo contínuo. Amém? Amém. Então vá para casa nessa noite, dentro de você, dentro do teu coração, que tudo que Deus podia ter feito por nós, Ele fez. E Ele não fez de qualquer jeito. Ele fez
da melhor maneira. Ele fez tudo de uma forma que ficou muito bom. Ele fez tudo o que você precisa para ter uma vida bem-sucedida. Ele fez uma vida, ou tudo, para que você tenha uma vida que agrade a Deus. Para que você, voltando lá para o início, para o versículo que nós lemos primeiramente, não sofra o dano da segunda morte. Amém? Amém. Vamos colocar.